Olha, para ser sincero com você, em termos de história, eu não conheço tanto quanto a maioria dos historiadores. Quando você estuda ciência política, você usa a história para provar teoremas, para entender causalidades. Então, você não é um historiador. Você vê pontos de inflexão na história que fala assim, ó, isso causou isso no futuro, ou isso causou tal coisa no futuro. E sem dúvida o Barão de Mauá foi um empreendedor, foi um self-made man, contribuiu demasiadamente para a evolução do sistema econômico brasileiro. Agora, que ele não tinha interesses de controlar também o sistema político e fazer inflexões em cima do sistema político, também não pode ser dito, né? Então é exatamente aí onde eu acho que há um ponto a se considerar que não seja tão positivo do Mauá. Quando você concentra tanto poder econômico assim, é natural que você queira ter inflexões no poder político, porque o poder político se torna o teu maior rival. Quem que era o maior rival do Mauá? Era o Estado brasileiro. O imperador, né? Era o imperador. E o imperador, qual que é a função do imperador? A função do imperador é equilibrar todo o sistema para que não haja um desequilíbrio. Esse é que é o ponto. Então, quando você tem uma força que cresce em demasia, você cria um desequilíbrio. Agora que a gente está falando de desequilíbrio, vamos tocar numa questão aqui que pode ser histórica. Quando Platão ele definiu os ciclos, né? Ele observou todas as cidades-estado da Grécia Antiga e observou os ciclos que essas cidades-estado viviam. Então, começava com a anarquia, e ele observou que dessa anarquia surge uma pessoa mais forte, que tem uma liderança legítima e que está de fato olhando para o bem de todos, o bem comum, e que se tornava um monarca. Só que esse monarca, ao longo do tempo, e só ele tendo poder, não equilibrado, não limitado, ele se tornava numa tirania. Tirania nada mais era do que um poder central forte, não legítimo, que não está olhando o bem comum, e sim o bem próprio. Quando havia essa tirania, criava-se uma tirania, quem que surgia para remover a tirania? Surgia a aristocracia, que eram os cidadãos de bem. A definição de aristocracia antiga, da Grécia Antiga, não eram os nobres, não eram os fazendeiros, era simplesmente a aristocracia, que significa o governo dos melhores. Os melhores quem que eram? Eram os cidadãos de bem, cidadãos que eu estava descrevendo para você um pouco anteriormente, que eram pessoas que surgem da sociedade e que têm uma visão de bem comum muito mais aprimorada que os demais, e esses resolvem defender a sociedade desse mal, que é o tirano. Então a aristocracia depunha os tiranos. Só que a aristocracia, quando ela tem todo o poder e ela concentra todo esse poder, também não está em equilíbrio, ela também tem uma deterioração para uma oligarquia. A diferença de oligarquia e aristocracia é exatamente o bem comum. A aristocracia vê o bem comum, ela é pró o bem comum, ao passo que a oligarquia é pró o bem próprio. Ela quer só o bem para si. Então também uma oligarquia torna-se um poder ilegítimo. E aí surge um terceiro poder legítimo, que é o poder da democracia. Então a democracia, que é o poder do povo, ou no caso aqui que eu estava falando dos poderes dos distritos, é que depõe o poder da oligarquia. Então está sempre em contraposição, porque é um poder legítimo. Só que a democracia, quando ela não é limitada, ela se torna em poder da multidão, que chama-se oclocracia, que é o que eu acho que a gente está vivendo hoje aqui no Brasil. Nós estamos numa situação de oclocracia, que é exatamente o que precede o quê? Precede a anarquia. Então, desse ciclo que eu descrevi, se a oclocracia pode gerar uma anarquia, uma situação anárquica, e que é muito provável que tenha, porque você veja, o poder executivo não é legítimo, não foi eleito, né? Não tem uma penetração popular grande, que é o poder atualmente do Temer. Você tem todo o Senado e a Câmara envolvidos aí na questão de Lava Jato, também não tem legitimidade, não só por causa disso, mas também por causa do sistema proporcional eleitoral. Eles não são legítimos. O sistema proporcional é o pior sistema que existe de você eleger um representante. Você tem o STF, que é o nosso judiciário, violando constituições às vistas,
Várias vezes aconteceu no mínimo nos últimos 3 anos que existe essa observação. Então você está numa situação de oclocracia aí, de pré-anarquia, que preocupa. É uma questão muito preocupante. E conforme esses ciclos, o que pode surgir depois? Um líder forte, um soberano e tal. Agora, o que Aristóteles dizia sobre esses ciclos de Platão? Ele dizia que para você equilibrar esse sistema, você tem que equilibrar as 3 forças, que é a força do monarca, a força legítima de um salvador da pátria, a força legítima de uma sociedade que se ergue para se defender contra a tirania, que é a força da aristocracia, e a força legítima do povo que quer remover tiranias. Então essa é um triângulo de 3 forças legítimas que existem em qualquer sistema político. Aliás, pergunto a vocês, se vocês não têm como referência legítima, como indivíduo, vocês acreditam, o povo brasileiro, qualquer povo do mundo, acredita num salvador da pátria, né? Ao mesmo tempo, qualquer povo do mundo acredita que, não, os melhores é que devem governar, né? Eu adoraria ver os melhores governando, porque são os melhores, então eu vou ter um resultado bom. E a mesma maioria de povo acredita no poder da democracia e fala assim, poxa, seria muito legal que o poder do povo fosse representado. Então, tá aí os 3 poderes e a organização desses 3 poderes, né? Como é que eles têm que trabalhar em simbiose. Disso veio as organizações futuras dos 3 poderes, de Montesquieu, e de como é que você forma um Estado que representa essas 3 forças. Então, todos esses estados que foram criados mais tarde no mundo, você tem essas 3 forças em equilíbrio, os estados de sucesso. Os que não tiveram sucesso são estados que dão força à democracia e em desequilíbrio das outras 2 forças, ou que dão muita força para um executivo muito forte, na mão do salvador da pátria, ou que uma aristocracia, os cidadãos empoderados, esses têm muita força. Então, tem que ter um equilíbrio dessas 3 forças. Essa que é a chave. A única maneira de você equilibrar essas 3 forças é através do Estado de Direito. Que o Estado de Direito, através das leis, as leis é que estruturam como é que essas 3 forças vão ser regidas. Então, esse é que é o ponto principal aqui, e que o Brasil não está em estabilização. O Brasil tem, nesse triângulo de forças, tem muita força concentrada no poder executivo, que seria o poder do salvador da pátria, ou do monarca da Grécia Antiga. E é exatamente isso que desestabiliza o Brasil. Então, sucessivos tiranos são eleitos para dominar completamente o sistema político brasileiro, em detrimento do quê? Em detrimento da sociedade, da democracia, e em detrimento dos melhores, que também não participam da coisa pública. Então a coisa pública é dominada por um poder central muito forte, e esse acaba por gerar muita instabilidade, porque as leis acabam alterando leis, acabam afetando leis, e quando há uma sucessão, é aí que você vê como é instável e como é precário o nosso sistema. Ainda não mudou esse problema, é um problema perpétuo aí se a gente não mudar esse equilíbrio de poder. Perfeito, então aí como é que a gente evolui para esse sistema? Ou como é que foi a evolução desse sistema? Entendendo que houve esses ciclos, que Platão já havia descrito esse ciclo de anarquia, monarquia, tirania, aristocracia, oligarquia, democracia, oclocracia, de volta para a anarquia. Muito bem. Então, na história, como é que isso se sucedeu? A democracia surge num momento muito interessante na história grega. A história grega eu tenho que remontar um pouquinho mais para trás, porque é exatamente aí onde tem um ponto muito chave que tem que se comunicar. Houve uma concentração dos meios de produção nas mãos de poucos na Atenas antiga. E o que acontecia? O que significa? Os grandes proprietários estavam escravizando os pequenos proprietários. Então, o que acontecia? Os pequenos proprietários, às vezes, tinham uma quebra de safra, alguma coisa desse gênero, eles tinham que se endividar com quem tinha o poder financeiro. O poder financeiro estava na mão dos grandes proprietários de terra. Muito bem. Terra era o único ativo, era o único meio de produção. Não é o caso hoje. Aliás, terra hoje não é, quase que nem é um meio de produção, é um ônus. Mas a gente pode entrar nesse ponto depois, né? O que é o capital, né? Nos dias de hoje? O capital, naquela época, era a terra.
Você não tinha terra, você não tinha capital. Não dava para você gerar grãos, uma série de coisas. Tinha também ouro e alguns materiais preciosos. Enfim. Então, o que acontece? Os grandes proprietários estavam concentrando muito poder. E já tinham poder político porque, de fato, a terra era deles. O ambiente territorial era de poucas famílias. E que foram permitindo outros pequenos proprietários trabalharem nas margens ou até cediam terras. Muito bem. Esses acabaram se escravizando e começou a ter problemas com isso. Problemas sociais, problemas de distúrbio social por causa desse problema, dessa situação. O que acontece? Eles nomeiam um monarca, um arconte, um tirano, que naquela época a tirania não era tão, o termo tirania não era tão malquisto como ele é visto hoje. A tirania era um arconte, era um legislador eleito pelos aristocratas para passar a lei. Então ele era julgador, ele era executor, ele era legislador, era uma pessoa só. E essa pessoa que subiu foi Drácon. Drácon tem as leis draconianas. O que ele fez? Ele está vendo muito problema com relação à situação social, então ele impôs leis muito ferrenhas. Muito bem, não, obviamente que não foi popular, não resolveu o problema, aliás, até piorou um pouco. E aí sobe um outro arconte, que é eleito por esses aristocratas, que chamava-se Solon. Aí Solon, ele era um comerciante, ele era de uma família aristocrática, mas ele era comerciante, então ele via que todo o benefício, todo o futuro até de Atenas, estava baseado no livre comércio. Então ele começou a dar mais poderes para esse pessoal de livre comércio. Só que o que aconteceu nesse ponto, história? Ele abriu a Constituição de Drácon, ele começou a permitir outras facções a entrarem no sistema político da Grécia Antiga. E o que isso significou? Significou que você trouxe uma instabilidade política naquele momento, porque pessoas que não falavam, não tinham a dialética política, foram inclusas no sistema. Isso até Robert Dahl tem um livro que chama-se Poliarquia, tem que entender, participação e competição. Depois eu entro nesse ponto aí. Mas, então, o que acontece? Ele aumentou a participação. E a competição e a linguagem de o que é eleger um arconte, o que é governar um Estado, essa linguagem era dominada somente pela aristocracia. Então, esses novos segmentos que entravam não sabiam falar essa dialética, não tinha essa dialética. Quem é que surge? Com a democracia, que foi o primeiro intento democrático, foi de Solon de abertura. Ele cria o populismo. Então, o primeiro intento de abertura para um sistema democrático, você cria populismo, porque quem sobe foi Pisistratos, que era um primo de Solon, e ele era também um aristocrata, mas ele falou assim, eu vou me empoderar através da legitimação popular. Então ele usou de alegorias, ele usou do que hoje nós constituímos como populismo. Falava a linguagem do povo, ele se vitimizava frente aos grandes poderosos. Os grandes poderosos não querem que você tenha todas essas benesses, e eles é que estão precludindo vocês de terem sua ascensão social. Então, sobe Pisistratos, foi um tremendo de um populista. Várias vezes os aristocratas tentaram depor ele, subiu e desceu várias vezes, até que ele se perpetuou no poder. O populista quis se perpetuar para sempre no poder. E foi o que aconteceu, ele se perpetuou no poder, sempre se validando com essas novas classes populares, que eram muito maiores do que as classes aristocráticas. Não foi um governante ruim, porque ele ainda fez várias reformas, mas ele não obedeceu à Constituição de Solon. Esse que era o ponto. O Solon, em desgosto com tudo isso, se autoimpôs em exílio. Falou assim, nesse país eu não vivo mais, não era essa a Constituição que eu queria, não era essa Grécia, não era essa Atenas que eu queria para mim. Ele se autoimpõe em exílio. E então Pisistratos, ele governa, tem dois filhos aí se tornam tiranos, porque eles não têm mais a virtude do pai. Essa tirania, as tiranias de Hipparcus e Hippias, terríveis, porque eles não são legítimos, etc. Bom, enfim, Clístenes sobe e depõe Hipparcus. Muito bem. Só que aí, através de Esparta, Isagoras, que era um outro aristocrata, também querendo poder completo, vê um vácuo
de poder nessa troca, saindo do momento populista da Grécia Antiga, sob Isagoras com apoio de Esparta. E basicamente eles expulsaram toda a aristocracia, expulsaram todos que podiam defender a pátria, foram expulsos. Não havia mais nada a não ser o poder espartano, o exército mais sofisticado do mundo conhecido até aquele ponto, e o povo desarmado com pau e pedra, e um aristocrata remanescente aí que não foi expurgado completamente, que foi Clístenes, que ele se escondeu durante esse período. Mas então Clístenes conseguiu ainda introjectar algumas ideias, conseguiu mobilizar o povo. Então era Clístenes e o povo, não existia um exército para defender contra o exército espartano e Isagoras. Então foi um momento eletrizante. Eu uso isso até para falar, porque foi o que nós vivemos aqui em 2014, 2015, 2016, porque é o povo subindo contra o maior sistema criminal do mundo, que foi criado, que foi o sistema organizado pelo Partido dos Trabalhadores aqui no Brasil. E estão penetrados, estão extremamente bem organizados, muito bem financiados, controlam todas as nuances da vida política brasileira, tal qual os espartanos e Isagoras na Grécia Antiga controlavam. E foi um povo sem liderança clara, sem saber o que fazer, somente com o intento de tomar o poder dessa tirania que surge. E, poxa, a imagem que você tem da Acrópole e os espartanos sendo expulsos para dentro da Acrópole e o povo subindo o morro e sitiaram a Acrópole de todos os lados. Então, por 3 dias eles resistiram, acho que era mais ou menos isso, e até que finalmente, pela primeira vez na história, o exército espartano capitula e fala assim: ok, nós nos rendemos, Atenas é sua. E entregou de volta, saiu, teve um salvo-conduto para voltar para Esparta, e o povo ganhou. O povo ateniense ganhou, teve uma vitória estrondosa. Só que nesse segundo momento, eles chamam Clístenes, que estava participando com eles naquele momento, e Clístenes fala: poxa, eu não posso voltar ao sistema anterior. Qual era o sistema anterior? Era monarca, aí veio o poder do Salvador, do Arconte, né? E aristocracia. Então era um poder forte de legislador e um poder de aristocracia com conhecimento. Era isso que tinha no sistema. Aí criou-se um novo poder legítimo, que foi o poder da democracia. Então Clístenes fala: poxa, eu não posso mais validar o poder aqui, ter um poder estável com esse povo. Esse povo já conquistou o poder, é deles. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou organizar isso e ao mesmo tempo não jogar nas estruturas antigas de poder, que eram as estruturas dos aristocratas? Então ele resolveu partilhar o que já existiam, que eram os demes, né? Ele começou a partilhar o poder e deu poder ao jurídico e tributário ao deme. Até que os nomes das pessoas começaram a mudar. Você tem o seu nome próprio, o nome do seu pai e o nome do deme. E isso virou o nome grego. Então eles começaram a mapear todos os cidadãos nos demes e começaram a selecionar líderes de demes, né? Através de eleições locais, distritais. Então, demes, na definição grega, tem várias conotações. Uma delas é povo, sem dúvida, mas tem outras conotações, que é povoado, comunidade e distrito. Então, a democracia que Clístenes impôs na Grécia naquele momento, ou criou na Grécia naquele momento, era um governo distrital. Essa é a definição real da democracia. Não era um intento do povo mandando, não era essa a ideia. A ideia era governo distrital, ou seja, no distrito você tem um representante, aquele representante é um representante legítimo, porque ele mora naquele distrito. Qual que é a ideia aqui? Fragmentação do poder da aristocracia. Enquanto que você tem no mapa de Atenas, você tinha 5 grandes famílias dominando, agora você tem 139 distritos. Então você fragmentou um poder que era concentrado em 5 famílias em 139 representantes, com poder jurídico e tributário.
Então, ou seja, o distrito ele sabia exatamente onde o imposto ia ser usado, para o que seria usado. E vamos lembrar também que essas 5 famílias, não é que o poder tributava sim, mas os representantes da aristocracia não recebiam necessariamente pagamento por isso, porque a terra era deles. Então, não faz muito sentido os aristocratas terem um salário ou ter algo do gênero. Então, ele transferiu essa mesma noção para os representantes locais. Então, todo o sistema era muito, em termos de estado caro, estado grande, não era um estado em absoluto caro, ele era representativo. E quando você tem um estado representativo, é difícil você imaginar que um distrito queira se autoimpor tributo e que um distrito queira se autoimpor burocracia e autoimpor limites. Muito pelo contrário. Eles funcionavam do jeito inverso. No minuto que você tem representação distrital, você quer mitigar qualquer forma de controle e de tributo que possa existir na tua vida. Porque você quer prosperar, você quer manter os seus recursos, você quer ter ascensão social. Então essa foi a ideia de Cleese naquele momento. Foi aí que foi criado a organização democrática, tal qual as civilizações modernas, que hoje são modernas, obedeceram esse conhecimento. Não mudaram. A Inglaterra, a França, os Estados Unidos, Canadá, Austrália, todos eles absorveram essa ideia. Brasil em 1824, foi criado com poderes distritais também. Então essa que é a ideia. Você transferir para a base o maior volume de poder e de não só poder político, que significa poder jurídico, mas também e representativo, mas também poder tributário, que também tem uma inflexão sobre a riqueza que se gera e que se tira de um distrito em particular. Então, em fazendo isso, você aplica o princípio da subsidiariedade, né? Você transfere, você cria uma instância superior fraca e você, entre aspas, empodera a subscrição menor, as comunidades, e essas têm que ser mais ricas do que as subscrições superiores. E o risco também é exatamente esse. Você imagina Isagoras, que era um tirano, que sucedeu a todo esse debacle aí, essa derrocada de populistas, né, que houve desde Pisístratos. Isagoras era um tirano. Você concentrando poder numa instância de poder superior, o que ele tem o poder de fazer? Ele tem o poder de vender a sua soberania. E foi exatamente isso que Isagoras fez. Ele vendeu a soberania, ele negociou a soberania de Atenas para o arqui-inimigo de Atenas, que era Esparta. Então, é exatamente isso que acontece quando você tem uma comunidade econômica europeia, União Europeia, ou você tem uma Unasul. Você vendeu, você associou o poder político e econômico a um poder central, que é Brasília, e Brasília negociou esse poder, entregou esse poder de soberania nacional à ONU, à Unesco, à Unasul, a todas essas instâncias supranacionais. Então não podemos ter essa concentração, não podemos ter tanto poder no centro, temos que ter mais poder nas bases descentralizadas. Esse que é o ponto. Então é isso que vai permitir não só a ascensão social, porque vai diminuir a carga de Estado em cima de cada distrito. Cada distrito não vai se autotributar, não vai se autorregular, tanto quanto um Estado todo-poderoso. E ao mesmo tempo você não vai estar dando o poder do total para uma pessoa ou um grupo que possa vender essa soberania a uma instância superior. Então essa que é a ideia. O Brasil ele foi fundado juridicamente pelo José Bonifácio. Então, o que José Bonifácio acreditava naquele ponto era o que os fundadores, exatamente os mesmos princípios que os fundadores dos Estados Unidos acreditavam, que era o liberalismo político. Vamos lembrar que, naquele ponto da história, essa ideia de capitalismo, livre mercado, não tinha sido muito bem maturado como conceito. Adam Smith, sim, já existia e já havia introjectado uma série de conceitos aí em contraposição ao mercantilismo. Ok. Só que o que precede a sustentação do capitalismo, do livre mercado, é um sistema político liberal. Então, o sistema político liberal significa o quê? As pessoas entendem que
o liberalismo, ele liberta quem? Esse é que é o ponto. Ele liberta o povo. E quem que então ele limita? Ele limita o governo. Então toda a ideia de liberalismo era de limitação de governo, limitação de poderes do governo. O governo e o Estado era quem limitava esse governo. Esse é que é o ponto. Então você tem que separar muito bem o que é Estado e o que é governo. E esse é que é o maior erro que nós fazemos durante a República. Isso se perverteu completamente, essa noção. O poder, naquela época, no sistema norte-americano, por exemplo, a Constituição norte-americana, vamos entender, já existiam os estados. Os estados norte-americanos já tinham suas constituições. E essas constituições dos estados, elas também eram liberais. Existiam diversas modalidades de constituições liberais dentro das 13 colônias, dos 13 estados fundadores do início dos Estados Unidos, que evoluíram com o tempo, sem dúvida. Mas então eles tinham que determinar qual era o modelo de denominador mínimo comum de poder central, para não criar um tirano central que fosse mandar em todos os estados que já eram livres. Esse que era o ponto. Então eles limitaram aquilo como um poder de Estado. Então a Constituição norte-americana, ela é uma Constituição que delimita somente o poder do chefe de Estado. Então o que o Estado pode fazer nos demais governos, que são 50 governos hoje nos Estados Unidos. Então os governos, aí você descendo a escadinha de hierarquia, você tem o governo do Estado, ele tem um governador, aliás, ele tem vários poderes, né? Eles elegem para vários poderes. O povo no Estado elege para 5 ou 6 poderes: o governador, o advogado geral do Estado, o xerife, o contador, o tesoureiro. Então eles elegem várias entidades ali com poderes relativamente semelhantes. Enfim, então o governador, ele tem uma dupla função. Ele é governador do Estado, mas ele também é chefe de Estado de quem? Do município. Então ele só interfere no município quando o município, o prefeito, viola direitos. Então, olhando desse ponto de vista, você vê que tem uma limitação. O que o presidente pode agir em cima do governo. O chefe de Estado pode agir em cima do chefe de governo, que é o governador. Tem um limite muito rigoroso aí. O Estado não pode interferir nos estados. O Estado não pode interferir no governo dos estados. Só em condições assim, como nós estamos vendo hoje no Brasil, né? Caso de corrupção ou de demência do governador, ou alguma coisa social muito grave. Aí o Estado pode interferir. Uma calamidade, por exemplo. Mas caso contrário, o governador está blindado de leis e de ações de Estado em cima daquele governo. Então, como é que ele age com os municípios? Da mesma maneira, o governador não pode se intrometer no município se não tiver uma situação grave naquele município que viole uma condição. Então, o governador, ele serve não só para governo do Estado, mas ele serve como chefe de Estado do governo municipal. E é assim que a escadinha funciona, limitando o poder de cima para baixo. Ele já é muito limitado. Então, quando você limita o poder de cima para baixo, o que você cria? Você cria liberdade de baixo para cima. Esse é que é o ponto. Então, a força que você tem dos distritos, das diferentes comunidades, criando as próprias leis, dizendo o que funciona. Como é que funciona isso nos Estados Unidos? Por exemplo, a questão, eu já perguntei isso para algumas pessoas aqui no Brasil. Me fala uma lei que veio do povo aqui no Brasil. Alguma lei que o povo brasileiro fala assim: eu quero essa lei. Se não tem essa resposta, então me fale uma lei que o povo bloqueou. Assim, não quero essa lei. Eu quero revogar essa lei. Uma. Então esse é o ponto. Como é que nos Estados Unidos o sistema, uma lei é adotada no nível comunitário, no nível até municipal, mas geralmente é num distrito, a lei funciona, poxa, que bacana. O outro distrito, gostei dessa lei, vou usar. Ou vou fazer uma variação minha. Gostei dessa lei, gostei. Os vários distritos concordam que é uma lei interessante, que aquele distrito adotou. Se é uma maioria
2/3 geralmente, não sei se é essa a regra, mas eu vou chutar que seja razoável que seja isso. Uma maioria de distritos concordam com aquela lei que foi em um distrito adotou. Muito bem. O município fala assim, ok, essa é a lei do município, porque já temos uma maioria do distrito já obedecendo ela. Quando você tem uma maioria de municípios no estado absorvendo aquela lei, o estado fala, essa é a lei do estado. Quando você tem uma maioria de 2/3, isso é um fato. Quando 2/3 dos estados dos Estados Unidos adotaram uma lei, como sendo uma lei estadual, vira uma lei federal. Isso é subsidiariedade. Raros são os momentos em que, raríssimos os pontos em que uma lei federal é imposta em todos os municípios, em todos os distritos. Aliás, eu não conheço nenhuma. É o contrário a pergunta. Me fala a lei federal nos Estados Unidos que foi imposta de cima para... Eu não sei qual. Eu poderia talvez falar da proibição do álcool, mas isso remete a 100 anos atrás. Então, eu não sei bem. Não estudei esse caso. Eu vou tentar responder a minha próxima pergunta. Mas esse é que é o ponto. Enquanto que aqui no Brasil, 100% das leis são feitas no federal e empurradas de baixo para todos os municípios. Então não funciona. Tem coisas que não dá para você resolver no nível federal. Coisas de moralidade, de criminalidade, como tratar criminalidade, como tratar moralidade. Essas coisas não são do âmbito federal. Porque a diversidade do povo, a diversidade que existe num país continental que nem o Brasil, você vai só criar um embate. Não existe uma lei que vai servir para todo o território nacional, para todas as comunidades que existem dentro do território nacional. Esse é que é o ponto. E a liberdade que você tem entre os distritos de se auto-organizar, de se auto-manifestar, você cria também o potencial para que todas essas pessoas que têm uma moralidade diversa da maioria se encontrem e se convirjam em um ponto. Assim, essa cidade agora vai ser nossa. E vamos aqui atrair todos que pensam dessa maneira para essa cidade e que venham para cá. E não tentar fixar pessoas com essa perspectiva. Vou citar um caso aqui, LGBT, por exemplo, os Estados Unidos absorvem muito bem esse tema. Eles escolhem as cidades onde eles trabalham, onde eles resolvem morar. Então a moralidade nessas cidades é diversa, é diferente do que a maioria dos outros, mas eles têm a liberdade de ter essa moralidade e uma certa proteção jurídica e representação política até nessas cidades que eles escolhem como moradia. Ao invés de você ter um moralista no poder central, essa é a moralidade que queremos empurrar. Isso cria o quê? Instabilidade política. É por isso que o conservadorismo brasileiro também precisa ser bem entendido, porque eu sou um conservador, claro, mas a minha perspectiva é de estabilidade. O que mais atrai um conservador é a estabilidade. E o que gera instabilidade é exatamente essa concentração de temas que não deveria estar sendo discutida no poder central. Teria que ser cada comunidade ter sua liberdade, porque aí você mantém a estabilidade central isenta dessa discussão e deixa que se arranje num território livremente. Então essa que eu diria que seria a melhor postura para um conservador, ao invés de querer ganhar essa guerra, porque ninguém vai ganhar essa guerra moral. Moralidade é uma coisa muito complexa aí para você. E foi exatamente assim que os Estados Unidos, lá atrás, feitos por conservadores cristãos, deram essa liberdade para qualquer moralidade poder sobreviver. Além da moralidade, também culto, liberdade de culto, geográfico, territorial. Temos lá enclaves de cultos mormon, de cultos daqueles Amish. Eles têm liberdade completa de impor sua moralidade nos distritos e nas cidades que eles ocupam. Então essa que é a realidade que o Brasil precisa rever isso aí. Então nós tínhamos esse conhecimento, nós abandonamos esse conhecimento a partir, eu diria que institucionalmente, a partir de 1934, que foi a Constituição Socialista, a primeira Constituição Socialista que o Brasil teve, que nacionalizou o subsolo, nacionalizou bancos, nacionalizou seguradoras,
criou uma série de poderes centrais aí que antes não tinha. A de 1891 foi uma Constituição federalista. Ela seguia os preceitos liberais, dava ampla margem para organizações exatamente tal qual eu estou descrevendo aqui agora. Só que então o que aconteceu? Se você tinha a monarquia, que foi estabelecida como um Estado unitário, centralizador, um poder moderador e tal, chefe de Estado, separando o chefe de Estado do chefe de governo, com o poder distrital também, de repente agora você tem uma Constituição ainda liberal, né, que foi a Constituição de 1891 da República, e você tem uma situação que inversa. Ou seja, não conseguimos melhorar o sistema federalista nesse momento. Foi exatamente porque poderes das oligarquias influenciando em cima a concentração de poder de oligarquias que existiu no final do Império, ela se transpôs para uma organização agora sim federalista, só que as oligarquias mitigaram a federalização no Brasil, mitigaram a descentralização desse poder. Exatamente porque você não controla um poder descentralizado. Esse que é o ponto. Então, a oligarquia é a oligarquia econômica aqui. Depois foram geradas aliás, nesse mesmo período, foram geradas as oligarquias políticas, militares também. Naquela época eram... Aliás, quem fez o golpe de Estado de 1889 foram os militares. Sem os militares não teria ocorrido. Uma parte pequena dos militares, mas foram eles. Já era uma oligarquia forte. Então, eles em conjunto com os agricultores. Então, esses, para se permanecer no poder, eles centralizaram cada vez mais o poder. Então, criaram aí a República, a Primeira República foi caracterizada pela política café com leite, de alternância de uma oligarquia do café com a oligarquia do leite, ficava nessa alternância. Mas quem ficava de fora? Quando você tem uma oligarquia no poder, você remove as outras do poder. Os militares ficaram de fora desse jogo. Eles não tinham poder nesse momento, eles não tinham representatividade, não tinham nada. Então, surge Getúlio Vargas, exatamente empoderado pela oligarquia dos militares. Então, houve uma troca de oligarquia. Não é que o povo mandou... O povo já deixou de sair dessa equação. Então, note que temos aí, no Brasil, uma deterioração. Lembra aquele triângulo lá de monarquia, democracia e aristocracia? Enquanto você tinha no Brasil, criado por José Bonifácio,